Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira como foi o evento Visão do STJ sobre recuperação judicial e temas societários, realizado nesta semana, que contou com a participação de importantes ministros do Superior Tribunal de Justiça. O professor Joelson Sampaio falando sobre o relatório divulgado recentemente pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, onde é apresentada uma análise sobre a taxa de crescimento da economia mundial. Além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista e sócio da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto. Fique conosco. Olá, o FMI lançou um relatório onde ele apresenta nesse relatório uma taxa de crescimento da economia mundial menor do que ele já tinha previsto. Então, o relatório atual do FMI prevê que as economias do mundo vão ter um crescimento médio de 3% em 2019. E essa taxa é inferior ao que ele tinha de previsão, que era de 3,2%. Quais são as implicações desse relatório do FMI para o Brasil? Quais são as implicações de um mundo crescendo menos para o Brasil? Ora, o Brasil ele tem uma relação comercial muito forte com a Europa, Estados Unidos e Ásia. Quando a gente olha esse conflito China, Estados Unidos, esse conflito comercial acaba afetando o crescimento da economia no mundo e também o Brasil, porque o Brasil, como um país emergente, igual aos outros emergentes, tem uma matriz de exportação muito voltada para commodities. Então acaba com um crescimento econômico menor, tendo menos demanda para esse tipo de produto. E isso acaba afetando o Brasil e gerando um desafio maior ainda para o governo, que além de avançar nas suas pautas de reforma, precisa avançar no crescimento, que no Brasil tem sido um grande desafio por um bom tempo. Tivemos uma crise econômica que prejudicou muito a nossa economia, gerando quase 13 milhões de desemprego, e hoje o desafio é a gente tirar a economia de andar de lado, ou seja, de ter crescimentos muito pífios, em torno de 1%. O desafio do Brasil é, nesse cenário, alavancar seu crescimento. Para isso, o relatório do FMI também destaca, o Brasil precisa fazer a lição de casa, avançar nas suas reformas, melhorar a questão fiscal, para com isso voltar a conquistar a confiança dos agentes econômicos, dos investidores, para a economia voltar a crescer e reduzir o desemprego. Além disso, o Brasil pode também, até no cenário bastante positivo, aproveitar essa crise entre Estados Unidos e China e surfar numa janela de oportunidade. Mas antes disso, ele precisa fazer a lição de casa. O Domingo Aéreo 2019 acontecerá amanhã no Campo de Marte, zona norte da capital, e tem entrada gratuita. O evento reúne várias apresentações e atividades, além do show da Esquadrilha da Fumaça, que encanta crianças e toda a família. É um dos mais tradicionais eventos aeronáuticos do país, sendo realizado desde o fim da década de 70. Durante o dia são realizadas diversas atividades aéreas e em solo, como exposição de aeronaves, show aéreo e atrações para crianças. O local também conta com praça de alimentação e food trucks. A dica é chegar cedo porque o evento tem capacidade limitada. O Campo de Marte fica localizado na Avenida Santos Dumont, número 1979, no bairro de Santana. Prestigie! Desde que a Lei de Falências e Recuperações Judiciais entrou em vigor em fevereiro de 2005, ela já foi utilizada por milhares de empresas, principalmente após 2015, no período em que a recessão econômica se agravou. Para discutir esse cenário, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresas, IREE, e a Trevisan Escola de Negócios realizaram no dia 11 de outubro no Hotel Tivoli Monfarrege o encontro acadêmico Visão do STJ sobre recuperação judicial e temas societários.
O encontro, com a participação de mais de 200 pessoas, teve apoio da Associação Paulista de Magistrados, APAMAGES, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, e da OAB São Paulo, com a moderação de Valfrido Jorge Vardi Júnior, presidente do IREE. O evento teve como palestrantes 7 ministros do STJ. Olha, em primeiro lugar eu quero agradecer ao professor e o presidente Joseph Cury, meu querido amigo, presidente do SIMP. Foi um evento maravilhoso, 7 ministros do STJ. Nós hoje tivemos aqui uma perspectiva de como a Corte pode ajudar as empresas a superarem o problema de endividamento, o problema de crise por que passam e pavimentar soluções para superar esse problema. No ano que vem, nós vamos ter uma nova edição sob o nome, em homenagem ao desembargador Carlos Renato Ferreira. Então, vai ser o seminário Carlos Renato Ferreira. Muito obrigado a todos que vieram e a todos que nos assistem na TV Simp. Um evento muito importante. O Brasil vive hoje um momento de crise econômica, todos sabemos, e nesse contexto, a recuperação das empresas que estão passando por esse problema, ela é um debate necessário. Então a preocupação é saber compatibilizar valores que são importantes, a questão de recuperação de créditos tributários, mas de uma maneira também que você preserve a empresa. Aqueles que aqui estiveram puderam notar a sensibilidade de certos temas jurídicos que impactam muito fortemente na vida da sociedade. Então nós falamos muito em recuperação judicial do produtor rural, um tema que está afligindo a todos, a questão da tributação das empresas. Então, eu acho que nós tivemos uma manhã muito proveitosa. Bom, nós estamos discutindo questões atuais a respeito da Lei de Recuperação Judicial e as perspectivas de alteração em função do projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. O meu tema específico foi a respeito da insolvência transnacional, que é regulada por uma lei modelo da UNCITRAL, ligada à ONU, e que já foi adotada por 44 países. E a perspectiva de sua transposição para o direito brasileiro nesse projeto de lei em tramitação. É um evento muito importante porque procura trazer para o debate amplo do meio jurídico a experiência do STJ, sobretudo com a recuperação judicial, no momento em que nós estamos na iminência de uma reforma importante na legislação que tende a modernizar a lei de recuperação judicial, permitindo que as empresas consigam efetivamente se soerguer e continuar a sua atividade econômica, gerar emprego. Que o tema da recuperação judicial é um tema sempre olhado com, digamos assim, uma visão do direito privado, mas que nós trouxemos aqui também a visão do direito público, quer dizer, foram temas de direito tributário, foram temas, no caso especificamente, direito administrativo, quer dizer, a participação de empresas de recuperação judicial em licitações e também, por óbvio, o amplo do direito privado. Então, achei muito positivo, porque foram vários ministros falando, vários juristas falando e, portanto, com essa visão plural para um tema tão importante que é a recuperação judicial das empresas. As visões são múltiplas, vários colegas ministros falando sobre a área pública, do direito público, a área tributária, a área do direito empresarial. Então, nós pudemos fazer um debate franco sobre esse tema, foi muito interessante. Está se tratando de um tema muito interessante, são questões todas relacionadas à recuperação judicial e eu acho que é oportuníssimo discutir esse assunto, já que nós temos um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados para rever diversos pontos da atual lei, que é a Lei 11.101 de 2005. Foi muito bom, eventos como esse aperfeiçoam tanto o sistema como a cidadania, quanto a própria, os operadores do sistema, que aqui tem muito mais do que operadores do direito. Há profissionais aqui de todas as áreas, da economia, da administração, da gestão empresarial. Então eu particularmente me sinto bem em ter participado de um evento desse, porque eu creio que eventos como esse concretamente importam em resultados, dão resultados. Entrevista da semana.
O nosso convidado de hoje é Silvio Campos Neto. Ele é economista e sócio da Tendência Consultorias. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Qual a sua análise da Tendências, claro, dessa queda do risco Brasil apontado pelas agências de rating no mundo? Esse movimento, que é um ativo de mercado, reflete fundamentalmente dois aspectos. Em primeiro lugar, o fato de que a economia mundial, embora desacelerando, ainda está marcada por muita liquidez. As taxas de juros estão caindo, há muita procura por remuneração no mundo e nesse contexto os spreads, o prêmio de risco é visto também como um spread, acaba sendo reduzido também nesse sentido. Mas um outro aspecto é mais ligado ao fator interno. O Brasil, apesar das dificuldades, ainda de toda uma agenda pela frente, tem feito ao longo dos últimos anos, em 3 anos em especial, uma mudança na sua gestão econômica, retomando uma agenda reformista, ou seja, tem tomado medidas importantes para corrigir boa parte dos problemas acumulados em anos anteriores. Isso acaba sendo reconhecido pelos mercados, ou seja, também nesse contexto, não só os prêmios de risco, o próprio patamar de bolsa de valores, tudo isso acaba refletindo essa percepção de que, apesar dos desafios e das dificuldades, o Brasil tem seguido num caminho correto. Nós temos recebido análises, entrevistas, etc., dizendo que no mundo hoje existe algo em torno de 17 trilhões de dólares que estão aplicados a juros negativos. Só para as pessoas entenderem, você deposita R$100, quando você vai retirar o dinheiro, tem menos do que R$100, ao invés do que acontece no Brasil, que você aplica 100 e recebe o 100 mais alguma coisa. Isso é real. Isso realmente tem acontecido, e é um dos fatores, inclusive, bastante curiosos, eu diria, do comportamento atual dos mercados. Isso, no fundo, reflete, também voltando à primeira questão, um ambiente global de muita liquidez, mas ao mesmo tempo de muita incerteza. Isso significa, na prática, que parte dos investidores, parte desses recursos, acabam buscando ativos considerados mais seguros, títulos de países como Alemanha, como Suíça, mesmo Estados Unidos, mas principalmente esses países europeus, e isso se traduz na queda das taxas de juros e parte delas, inclusive, caminhando para terreno negativo. O que é difícil saber nesse contexto, o quanto isso é sustentável. Claro que pensando num curto prazo, acaba não sendo ruim, mesmo pensando para o Brasil, ou seja, tem uma gama ampla de recursos em papéis que inclusive dão retorno negativo, ou seja, se o Brasil fizer a sua lição de casa bem feita, uma parte desses recursos pode perfeitamente vir para cá, para investimentos, para nos ajudar nessa retomada. Mas a questão é que até onde isso é sustentável? Essa é uma resposta que ainda não temos. Na verdade, o Brasil perdeu o grau de investimento. Isso. Isto faz com que os megafundos internacionais não possam colocar o dinheiro onde parte desses 17 trilhões estão aplicados, até o Brasil recuperar o grau de investimento. Na sua visão, é possível o Brasil recuperar o grau de investimento? É possível, mas demandará alguns anos. E isso principalmente porque a nossa situação fiscal, apesar dos ajustes que têm sido feitos, das medidas que têm sido tomadas, é uma situação ainda muito delicada. O Brasil ainda tem uma dívida, uma relação dívida-PIB próxima a 80% e ainda deve subir um pouco nos próximos anos. E isso é praticamente o dobro do que os países emergentes que têm grau de investimento possuem. O Brasil, então, nesse contexto, está muito desenquadrado em relação aos outros emergentes, então a gente precisa realmente mostrar em números uma melhora efetiva para que as agências possam recompor as nossas notas perdidas. O que eu avalio, só para completar, que um upgrade, uma avaliação positiva de nota, nós devemos ter já no primeiro semestre do ano que vem. Isso para fazer frente a tudo que tem sido promovido de ajustes e de avanços nos últimos tempos. Mas ainda precisaríamos de 2 elevações de nota para a recuperação do grau de investimento. E nesse contexto eu creio que só por volta de 2023 que a gente deve alcançar. Na verdade, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde tem 380 bilhões de dólares aplicados. Isso é correto ou não? O Brasil hoje é o país, diria que é o 4º país que tem mais reservas no mundo.
Isto garante a estabilidade em longo prazo numa análise que não seja uma análise fora dos padrões financeiros. O Brasil, na sua avaliação, está sendo prejudicado nessas análises de risco ou é assim mesmo, apesar de eu ser o quarto maior investidor do mundo, né, minhas reservas estão aí com 380 bilhões, você não tem grau de investimento. Você está melhorando, mas olha, você continua aí no canto. Não existe aí 2 pesos e 2 medidas ou é um padrão internacional geral? É um padrão internacional, que eu diria que se não fossem essas reservas volumosas, talvez até só se possa discutir se tem muita, e o Banco Central inclusive voltou a vender parte das reservas recentemente, então acho que essa é uma discussão, talvez a gente tenha muitas reservas, um valor muito alto, mas não fosse um valor elevado de reservas, certamente nossa classificação seria ainda pior, porque o que nós temos, como eu falei na resposta anterior, é uma situação fiscal de contas públicas que é bastante grave. É verdade. E o que nos ajuda eventualmente ainda a manter, por exemplo, um prêmio de risco baixo, é o fato de que o Brasil não possui nenhum tipo de risco em moeda estrangeira, porque temos muitos dólares. Ou seja, o investidor sabe que colocando dinheiro aqui não vai ter nenhum tipo de dificuldade para retirar esse recurso em algum momento. E só para dar um exemplo, diferentemente do que acontece no nosso vizinho na Argentina, que tem uma situação econômica caótica, em parte também porque lá faltam dólares. E aí é uma situação bem mais complicada. O antigo professor Simonsen dizia que os juros altos aleja, a crise cambial mata. Concorda com essa afirmativa? Concordo em vários aspectos. Eu imagino até que pelo período, quando ele citou essa afirmação, era um período de crise de balanço de pagamentos, claro, onde o Brasil realmente sofria de uma escassez crônica de dólares. Então, qualquer tipo de resfriado no mundo, o Brasil pegava uma pneumonia, e agora isso não acontece. Se eu estou entendendo corretamente, um dos grandes desafios que faltam ser resolvidos é a reforma tributária. É isso mesmo ou não? Sem dúvida, é uma delas, né? O Brasil ainda tem uma ampla agenda de reformas e de medidas estruturais para serem tomadas. Acho que a gente tem que lembrar que o Brasil passou aí uns 10, 15 anos negligenciando essa agenda estrutural. E isso foi retomado de alguns tempos, né? Então a gente tem que lembrar que o Brasil já fez de 3 anos para cá uma reforma trabalhista, uma lei de terceirização, mudou a TJLP para uma TLP, que é uma taxa de mercado, está agora finalizando uma reforma da Previdência, fez cadastro positivo. Então toda uma agenda estrutural que é o que gera resultado a longo prazo. O Brasil deixou de lado essa agenda por um bom tempo. Então claro que a questão tributária é fundamental, assim como era a questão trabalhista, assim como é a questão previdenciária. Diria que a próxima grande batalha que o Brasil terá aí nesses próximos meses é avançar com uma reforma tributária que pelo menos reduza custos de aplicação e de observância das empresas. Não contemos com redução de carga tributária, mas pelo menos uma simplificação capaz de tornar o ato de pagar o imposto menos custoso já seria um grande avanço. Indiscutivelmente que nós estamos colocando na sua posição é uma simplificação burocrática e não um alívio no peso dos impostos. Então você diminui o custo para atender o pagamento tributário, é isto? É isso, e somado a isso também, que aí vem num contexto de simplificação, uma menor insegurança jurídica. Insegurança jurídica é fundamental. Isso. Né? Isto não está sendo tratado na reforma tributária. A insegurança jurídica é executivo e judiciário. Sim. Propriamente dito. Na sua avaliação, o que falta para que o Brasil transpire para o mundo que aqui existe segurança jurídica? Por favor. Eu acho que ter regras mais claras, e aí no caso para medidas como essa que são constitucionais, ter uma redação melhor, mais adaptada às novas realidades, acho que já é um primeiro passo. Então nesse contexto eu até creio que a reforma, dependendo do desenho dela, ajudaria a reduzir essa insegurança, porque, enfim, ela pode ser muito bem mais transparente, reduzindo margem para litígios, coisa que nós temos em larga escala hoje. Então acho que esse é um primeiro ponto. E um segundo seria um trabalho aí muito mais difícil, mais necessário, com o próprio Poder Judiciário, que nós sabemos que é algo bastante claro no judiciário brasileiro, há uma profunda dificuldade de entendimento de questões econômicas.
Então, o judiciário muitas vezes se apega, claro, como tem que ser, apenas a letra fria, né, da lei, mas também não avalia muito bem as consequências de determinadas decisões. E muitas vezes consequências econômicas graves que vão se traduzir, por exemplo, num prejuízo grande para empresas que acabam resultando em desemprego e, obviamente, em toda uma situação ruim para a economia. Então, acho que há um trabalho também a ser feito junto aos tribunais superiores, né, mesmo junto a toda a gama do Poder Judiciário, para que o Brasil consiga, de certa forma, minimizar os impactos de decisões sobre a economia. Um trabalho de informação. É isso, de demonstrar o que acontece. Os porque impactos na de arena decisões. Jurídica, eu acho que o judiciário sabe bem melhor do que a maioria dos profissionais. Agora, a sua colocação é agregar um conhecimento econômico e também, como está se dizendo por aí, o contábil também, que é tão necessário para as decisões. Seria esse o caminho? Eu creio que é um dos caminhos. Eu creio que nas condições que nós estamos hoje, especialmente do ponto de vista não só de dificuldades das empresas, mas do próprio setor público, algumas decisões, de certa forma, causam impactos bastante significativos e bastante ruins, né, para a atividade e para a situação fiscal. Então, acho que é importante que o judiciário também reflita um pouco sobre isso. A gente já vê algumas decisões que têm começado a tocar nesses assuntos. Até dou um exemplo, o próprio ministro Barroso, nas últimas declarações dele sobre decisões que influenciam na economia, ele tem mostrado uma preocupação com os impactos fiscais e econômicos das decisões. Acho que é um caminho importante. Que bom que o judiciário está caminhando nesse sentido. Na sua avaliação, tem-se tido no nosso país muita discussão sobre dar condição competitiva às empresas, ou igualdade de condições competitivas. Na sua avaliação, nós estamos nesse caminho correto ou não? Eu acho que nós começamos a caminhar nessa direção, mas ainda tem um caminho bastante amplo pela frente. Se tivesse que fazer uma curva ABC, quais seriam os principais pontos na sua avaliação? Bom, acho que o primeiro deles, nós já começamos a encaminhar com uma reforma trabalhista, mas acho que é preciso e importante entre o judiciário, novamente na história, consolidar a própria reforma trabalhista, ter um entendimento de que realmente ela é válida e aí no sentido também de diminuir os litígios judiciais. Acho que é um primeiro ponto. Um segundo é a questão tributária, como nós já falamos, também com esse foco de simplificação e redução de custos e mesmo da insegurança jurídica. Acho que seria um caminho. E um terceiro é um trabalho que, inclusive, o próprio Ministério da Economia tem dado início, mas acho que tem que avançar muito, que até, acho que simbolicamente tem uma medida que foi tomada, que é a chamada MP da Liberdade Econômica, que acho que dá para resumir de uma forma bastante ampla, até de certa forma genérica, mas empreender no Brasil tem que deixar de ser algo infernal. Acho que esse é o ponto. A vida do empreendedor no Brasil tem que ser simplificada. E um país não vai prosperar sendo, de um lado, apenas o paraíso para o funcionário público, ou o objetivo das pessoas simplesmente seja passar num concurso, e de outro lado, uma vida infernal para o empreendedor que se defronta com as mais amplas dificuldades. Então acho que a gente tem que mudar essa equação. Eu diria que essa equipe econômica tem essa visão, está trabalhando nesse sentido, mas ainda tem um caminho muito longo aí pela frente. Silvio Campos Neto, nós queremos agradecer muito a sua participação. Chegamos ao final do nosso tempo e tomara que todo esse conhecimento acumulado possa contribuir para o grande debate nacional em torno da reforma tributária, rating Brasil, desenvolvimento do país que todos nós queremos. Crescimento econômico, pleno emprego, desenvolvimento, o bem-estar e o equilíbrio da sustentabilidade. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!